Hoje foi um jogo de muita emoção no Maracanã, né? E acho que eu estava falando aqui sobre o segundo tempo do Fluminense, que eu achei muito bom, né? De muito bom nível, de pressão, de esmagar o Cruzeiro, de não deixar o Cruzeiro sair de trás, de criar oportunidades, de fazer com que o Cássio trabalhasse, 3 bolas na trave. O placar ficou injusto, né? Se é que dá para dizer, mas acho que o Fluminense merecia melhor sorte no jogo, pelo segundo tempo especialmente. Acho que talvez o empate fosse até mais justo. Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. E finalmente veio a liderança, não veio contra o Vitória e nem contra o Grêmio, mas veio agora contra o Fluminense. E vamos acompanhar aí que o pessoal lá do Troca de Passes, lá da ESPN, falou aí sobre esse jogo. Pelo início aí vocês viram, né? Não deu muito crédito para a vitória do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá jogando muito bem. Conseguiu dominar ali o primeiro tempo, o segundo tempo já estava na frente, se fechou mesmo. O importante era segurar essa vitória. Então é isso, galera, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Do novo líder do campeonato, o Cruzeiro, que no Maracanã venceu o Fluminense pelo placar de 2-0. Vamos falar muito sobre esse jogo a partir de agora. Estou aqui com o Grafite, com o PC Vasconcelos, com vocês aí de casa também. Vocês já conhecem o caminho, né? Hashtag troca de passes. Vão lá no X, né, no Twitter. Mandem as suas mensagens pra gente. Imagino que os torcedores do Cruzeiro devem estar em êxtase, né? Com a campanha espetacular do time até aqui no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai liderando. Aqui atrás vocês já podem perceber no nosso super telão a classificação atualizada do campeonato, que aponta: não há ninguém na frente do Cruzeiro. 30 pontos. O Flamengo, que tem um jogo a menos, tem 27, Bragantino também 27, Bahia 24, esses os 4 primeiros colocados da competição. O Fluminense, né, que hoje foi derrotado pelo Cruzeiro, está ali na 7ª colocação, deixa então as 6 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Deixa eu começar a conversar aqui com o PC, com o Grafa, sobre tudo que rolou hoje. Que campanha do Cruzeiro, hein, Grafite? Acho que lá atrás, no início do Brasileirão, ninguém imaginava que depois de 14 rodadas, claro que ainda há diferença de jogos entre as equipes, mas que o Cruzeiro fosse estar na liderança, pelo menos eu não imaginava. E você, Grafa, boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Verdade, boa noite, Felipe, PC, amigas e amigos do Troca de Passes. Realmente, lá no começo, na primeira rodada do Brasileiro, tudo por conta que o Cruzeiro passou nos primeiros meses do ano, né, não conseguindo chegar à final do Campeonato Mineiro, eliminado precocemente na Sul-Americana. Falar que essa equipe lideraria o campeonato com 14 rodadas? 14 rodadas, Felipe? Isso, hoje estamos na 14ª rodada, né? Ainda para ser completada mais para frente. Mas não é líder à toa, né? Acho que a equipe mais equilibrada, equilibrada no aspecto tático, tanto defensivamente como ofensivamente, um dos melhores visitantes do campeonato, merece esse primeiro lugar. E destaque para esse garoto aí, né? Caio Jorge, que é artilheiro do campeonato. Mais uma grande atuação, Matheus Pereira voltando a atuar bem. Vamos falar muito sobre esse novo líder do campeonato com um jogo a mais, né, Felipe? É isso aí, tá voando o Caio Jorge. Hoje ele chegou ao seu 12º gol em 13 rodadas. Fazia tempo que a gente não tinha um artilheiro com esse nível de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, não, PC? Pelo menos nessa amostragem, nesse primeiro terço de campeonato, o cara tá voando, né? Quase um gol por jogo. Tudo bem, PC? Bem-vindo ao Troca. Boa noite. Salve, Diniz, Grafite, quem nos acompanha. E faz até o torcedor do Cruzeiro esquecer o Gabriel. Por hora, não leva as seguidas boas atuações do Caio Jorge. A melhor maneira dele de se explicar as boas atuações é essa artilharia no campeonato. Estão conferindo a ele um estrelato nessas 14 rodadas do campeonato. O Cruzeiro é sim uma equipe aspirante à disputa do título. O Flamengo tem um jogo a menos, mas o Cruzeiro, e hoje viu-se isso, como o Cruzeiro consegue ser uma equipe absolutamente contundente, jogando de forma muito rápida na passagem de defesa, meio de campo e ataque. E no segundo tempo, onde o Fluminense foi mais presente, o Fluminense teve mais protagonismo, aí entrou a eficiência defensiva do Cruzeiro. O Fluminense botou bola na trave, tudo certo. Mas o Cruzeiro soube também suportar. Efetivamente, no segundo tempo, teve apenas um ataque do Cruzeiro, novamente protagonizado pelo Caio Jorge. Sabe que... Desculpa, PC. Uma vitória que reafirma essa boa fase que o Cruzeiro passa
nesse campeonato. E aí, acho que vale a pena a gente dar todos os méritos para Leonardo Jardim, né? Porque ele chegou, parecia terra arrasada, e ele com algumas mudanças, colocando estrelas no banco, mudando bastante a cara do outros, time. no caso do Dudu. Exato, o Dudu indo embora. Ele deu uma azeitada no time que provocou uma mudança enorme em termos de comportamento, de organização dentro de campo para fazer esse Cruzeiro hoje liderar o Campeonato Brasileiro. É verdade também, a gente precisa reconhecer que o Cruzeiro não fez o melhor dos seus jogos hoje, né? O primeiro tempo, até o gol marcado pelo Cruzeiro, o primeiro gol do jogo, o Fluminense tinha a bola, embora não criasse muitas oportunidades, né? Não criasse chances claras, tinha a bola, mas também não conseguia dar muito medo assim, à defesa do Cruzeiro. Mas o segundo tempo, depois aí o Cruzeiro faz os 2 gols, e o segundo tempo foi uma atuação muito boa do Fluminense. As substituições feitas pelo Renato deram as respostas que ele imaginava, especialmente o Serra. Né? O Fluminense amassou o Cruzeiro no segundo tempo ali, foram 3 bolas na trave. Mas aí entra a efetividade, né, Felipe? O Cruzeiro no primeiro tempo foi melhor do que o Fluminense, conseguiu os 2 gols, e 2 gols assim interessantes. Porque no lance do primeiro gol, é um ataque do Cruzeiro, onde a defesa do Fluminense recupera a bola, tem um vacilo ali e o Matheus Pereira continua, consegue a finalização, o gol, o chute a gol, na sequência o escanteio. Acho que a eficiência é muito importante nessa reta final do campeonato, nesse momento do campeonato. E o Cruzeiro é uma equipe eficiente fora de casa, jogando em casa, que mesmo não tendo uma grande atuação, é muito coesa defensivamente e quando tem as oportunidades consegue matar, né, PC? Eu acho que isso explica um pouco o jogo, né? Porque o jogo eu vejo um primeiro tempo pautado pela eficiência do Cruzeiro, sabendo transformar em gol jogo as tático, oportunidades bem que apareceram. Né? E o segundo tempo mostra um Fluminense que sai daquela posição de ter maior posse de bola, para, além de ter maior posse de bola, transformar isso em jogadas efetivas de gol. E aí você conhece uma nova faceta do Cruzeiro, capacidade de suportar a pressão exercida pelo adversário. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, até porque o Cruzeiro começou o ano com o Fernando Diniz, aí saiu o Fernando Diniz, veio o Leonardo Jardim, e não dava ainda para se ter uma ideia de quando o trabalho do Leonardo Jardim poderia começar a desabrochar. Mas a sequência de rodadas, e é sempre bom lembrar, estamos na 14ª rodada e o Cruzeiro já derrotou Palmeiras e Flamengo. 2 candidatíssimos à disputa do título. Então, me parece que o passar das rodadas foi cada vez mais encorpando esse Cruzeiro. E quando você fala, Diniz, do Léo Jardim, eu sempre entendo que é assim, fazendo com que os jogadores também cada vez mais tivessem crença naquilo que ele está propondo. Acreditassem no que ele está sugerindo, treinando, vendo que funciona na prática. E aí, é esse Cruzeiro que está aí. Líder, o Flamengo tem um jogo a mais, mas é uma liderança que não foi conquistada por acaso. Uma liderança fruto dessa boa fase pela qual o Cruzeiro passa. O Flamengo tem um jogo a menos, né, em relação ao Cruzeiro nesse momento da temporada. Hoje foi um jogo de muita emoção no Maracanã, né? E acho que eu estava falando aqui sobre o segundo tempo do Fluminense, que eu achei muito bom, né? De muito bom nível, de pressão, de esmagar o Cruzeiro, de não deixar o Cruzeiro sair de trás, de criar oportunidades, de fazer com que o Cássio trabalhasse, 3 bolas na trave. O placar ficou injusto, né? Se é que dá para dizer, mas acho que o Fluminense merecia melhor sorte no jogo, pelo segundo tempo especialmente. Acho que talvez o empate fosse até mais justo, primeiro pelo aproveitamento do Cruzeiro de um lado, mas pelo jogo do Fluminense. Mas faltou o Fluminense que sobrou no Cruzeiro, né? Isso, quando as oportunidades apareceram, o Cruzeiro foi lá e converteu. Foi mais efetivo, né? E foram por detalhes, né? Se a gente pensar nas 3 bolas na trave, que o Fluminense colocou no gol do Cruzeiro no segundo tempo, a torcida reconheceu, né, o esforço do time, porque houve algumas vaias no intervalo. Né? Quando o time vai para o intervalo, algumas vaias no placar 2-0. É que o primeiro tempo não foi, o do Fluminense não foi bom. Deixou o Cruzeiro jogar com mais tranquilidade. Agora, o segundo foi tão bom que fez com que a torcida gritasse no final do jogo o time de Guerreiro. A torcida aplaude o time no final do jogo.
E ainda há uma festa muito bonita, né? Momentos de muita emoção no Maracanã para um ídolo que se despede, né? John Arias chega ao Fluminense contratado por $600 mil lá em 2021. Permanece quase 5 anos no clube. Se torna um jogador histórico, um jogador que participa de todos os jogos, que quase não se machuca, que não é suspenso, que se dedica ao máximo, se doa muito em campo, ajuda demais na marcação, cria oportunidades, é um jogador criativo, muito decisivo, participa das campanhas históricas do Fluminense, no título da Libertadores, da Recopa, de Campeonato Carioca. Então, foi uma despedida emotiva e de várias homenagens que a torcida fez ao Arias hoje, né? E justíssimas, por sinal. É isso, galera. Tamo na briga, hein? Liderança aí, isolada, 3 pontos na frente do Flamengo. Tudo bem que a gente tem um jogo a mais, mas jogo a mais não quer dizer que os 3 pontos estão garantidos, né? Então, vamos tentar segurar a liderança aí até o último jogo. Até o último jogo não, né? Até terminar. Porque a gente não quer segurar até o último jogo e sair. Então, terminar esse ano aí com o título, seja a Copa do Brasil ou seja o Brasileiro. Terminar aí com o título. Eu acredito que o Cruzeiro vai brigar até o final aí, né? Como já tá brigando agora. Finalzinho pode cair um pouquinho, né? Mas, até porque o elenco é bem reduzido. Por isso que precisava contratar algumas peças aí, né? Mas se não contratar, ou se contratar peças mais ou menos, né? Acho que com esse elenco dá pra brigar longe. Se não for campeão também, a gente não montou elenco pra isso, né? A gente montou elenco pra brigar pela Libertadores, não pra ser campeão. Mas se vier o título, vai ser muito bem-vindo. O Cruzeiro já tem muito tempo que não vence. O último título brasileiro, 2014, já tem 11 anos. E da Copa do Brasil, já tem muito tempo também, foi 2018. Então, o tempo tá voando, tá passando e o Cruzeiro não tá ganhando. Agora manter os pés no chão, trabalhando bem, fazendo bons jogos igual já vem fazendo. E aí, a recompensa vem, né? Final do ano tá aí. Esperamos aí manter boas sequências de vitórias pra gente manter essa liderança, que o campeonato é muito difícil, muito longo. Tem muitos times bons aí, né? Flamengo, Palmeiras, o próprio Fluminense mesmo. Até o Bragantino aí tá brigando também. Então manter o foco que a gente vai conseguir longe aí. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.